se alinhando o horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou você. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Ó esperanças para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar nos meus sentidos. Quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre ir te encontrar. Se há alguma coisa eu temer, estou Já tô contando reconhecendo algumas carinhas por aqui. você pra me Boa noite, dizer, Daniel. Boa noite, me acalmar, Boa que o noite. amor Oi, Angélica. Boa jamais noite, me minha querida. deixará. Rafinha, sejam bem-vindos. Boa tarde, né? Que boa noite, eu já tô no boa noite. Hoje é boa tarde. Oi, Cris, seja bem-vinda. Vamos ouvir a musiquinha enquanto o pessoal vai chegando. Já vamos começar a falar do nosso terceiro domingo do Advento. Enquanto isso, vamos se conectando com vocês, ouvindo essa música, se colocando no momento presente, no aqui e no agora. Feche os olhos. Pra dizer, o amor jamais deixou você. Vamos começar então a falar desse terceiro domingo do Advento. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. Hoje tivemos que adiantar um pouquinho a nossa live. Eu sei que fica um pouco complicado, né? Domingo, final de tarde, muita gente ainda está nos afazeres do dia, nas dinâmicas do dia. Mas eu estou em viagem e pela logística aqui do local, eu avisei ontem o pessoal no Instagram que teríamos que adiantar para as 17 horas. Então, assim, de qualquer maneira, quem não estiver assistindo ao vivo, estiver vendo essa live gravada, porque as segundas-feiras a live está indo para o YouTube, então, a gravação do dia. Então, seja muito bem-vindo você também, independente do dia em que você está assistindo, né? Mas é muito oportuno realmente nós acompanharmos essa sequência aos domingos, né? Quem acompanhou a minha série de lives na Semana Santa, nós discutimos um pouco também sobre a força planetária de cada dia da semana. E o domingo, ele tem a força planetária do Sol, que é o que traz o ímpeto sobre a nossa alma humana, que é o ímpeto que nos leva para um novo início, né? Aquele ímpeto que traz uma luz interior. Então, há a possibilidade, nos domingos, a nossa alma ela está muito aberta para receber esse derramamento divino, né? Para que a gente possa ir para a semana, então,
com esse alimento espiritual. Por isso que quem está acompanhando no domingo certamente está aí se nutrindo um pouquinho mais do que quem acompanha nos outros dias da semana. Mas eu sei que nem todo mundo pode estar aqui presente hoje, por isso eu tô deixando essa série gravada, né? Pois bem, estamos na nossa terceira live do Advento, num total de 4 lives. Tivemos uma live bônus com a doutora Ana Paula também durante essa semana, para falar um pouco das simbologias do Natal com significado. E eu já peço para você que está aqui nesse momento, para você encaminhar essa live para os seus amigos, para convidar mais pessoas a estar presente aqui ao vivo conosco. O Instagram entende quando mais gente entra, ele começa a compartilhar mais a live com outras pessoas também, e essa mensagem pode chegar a um maior número de pessoas, né? E isso que nós queremos com esse trabalho. Então, isso tudo que eu tenho trazido com a série sobre o Advento diz respeito sobre um alimento que está disponível para todos os seres humanos, mas é um alimento que atua sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma e que também favorece ao nosso equilíbrio de saúde. Uma vez que nós estamos falando de saúde integrativa, nós precisamos levar em consideração esse plano também humano, mas espiritual. Nós não somos somente matéria. E quando nós olhamos para o caminho, para essa preparação para algo que vai nascer no Natal, né? Nós sabemos que é essa força crística que nasce no interior de cada um de nós. Quando nós nos preparamos de corpo, de alma e espírito para esse nascimento, certamente nós estamos contribuindo com o equilíbrio da nossa saúde. É super importante falarmos de espiritualidade quando estamos falando de uma nutrição por inteiro, de uma saúde por inteiro. Pois bem, quem esteve aqui nos outros dias, como passaram essa semana? Essa semana, para mim, já teve um outro ar, né? Sobre isso que nós vamos falar. Então, só relembrando um pouco, a primeira semana nós falamos sobre o que é o Advento, né? Sobre essa força crística que vem atuar dentro de todos nós. Falamos um pouco sobre essa força do nosso mar agitado, né? Esse arquétipo que é anímico, que é da nossa alma, que é as nossas águas, as nossas emoções agitadas, o quanto nós precisamos olhar para elas, para poder fazer depois um mergulho no nosso deserto interior e limpar espaço. Então, os primeiros 2 domingos foram muito de mergulho interior. Eles trouxeram um pouco uma energia mais não entristecida, mas uma energia mais introspectiva, né? Lidar com uma inquietude, fazer esse trabalho de mergulhar interiormente, olhando para o ano que se passou, reconhecendo o que é que precisa ser limpo nesse deserto que cada um tem dentro da própria alma, né? O que é que foi de repente escondido e que precisa ser visto. Mas agora chegou um momento de mais leveza, digamos assim, desse período de Advento, né? É um período que já propõe essa alegria. Então a gente já fez um mergulho, a gente introspectou. Na antroposofia nós falamos muito sobre a importância dos ritmos, os ritmos de introspecção e de expansão. Então, quando nós temos esses movimentos ritmados no nosso dia a dia, nós temos um equilíbrio de saúde, um equilíbrio que é dinâmico, não é estático. E aqui também no Advento nós vemos esse ritmo acontecendo. Então, o ritmo inicial é um ritmo de maior introspecção. E agora nós começamos num ritmo de maior expansão. O que é essa expansão? É essa abertura. Depois que a gente introspectou, limpou, fez o nosso trabalho de casa, agora a gente abre para receber, né? Começa esse processo de abertura para receber isso que está prestes a nascer. Então é um domingo de alegria, e eu estava ouvindo agora a música enquanto vocês iam entrando na live, e é tão linda essa música, né? Ela diz muito sobre todo esse processo de advento, né? É algo que vem e nos relembra de que o amor nunca nos deixou. Nós vimos na primeira live que Cristo vem trazer esse amor que é genuíno, que não está correlacionado com o tempo, Cronos, né? Esse tempo aqui que é passado, presente e futuro, mas é com um tempo que está além disso tudo, né?
É o tempo Kairos, é um tempo espiritual, onde não existe presente, passado e futuro. E Cristo vem trazer esse amor que atua sobre esse tempo. E aí, essa semana, eu não sei vocês, mas eu fazendo os meus processos, né, de ir notando o que é que vinha acontecendo aqui no meu interior, eu já vi esse movimento de abertura começando a acontecer, né? Eu disse que na outra semana eu tinha sentido bastante esse relembrar de alguns pontos do ano que precisavam ser limpos, né? Eu tinha sentido essa entrada no meu deserto interior e essa semana já foi um certo movimento que me puxa um pouquinho. Voltou? Oi, voltou? Estão me ouvindo? Isso, acho que agora voltou. Jane, a música é Canção de Esperança da Flávia Venceslau. É uma música que está nos acompanhando durante toda essa série do Advento, tá? Da Flávia Venceslau, Canção de Esperança. Então vamos ver o que se passa diante desse domingo. Qual que é a proposta desse domingo, né? Quem acompanhou a live também com a doutora Ana Paula, viu que na antroposofia, cada domingo... Ih, travou de novo, acho que agora voltou. A conexão tá um pouquinho ruim, estou em viagem, então por isso que eu até quis adiantar um pouco, porque a gente tá aqui numa logística um pouco diferente, né? Mas vamos lá. Na antroposofia, quem assistiu a live com a Ana Paula durante a semana, viu que cada domingo, né, na montagem do presépio, por exemplo, nas nossas casas, enfim, a proposta é que cada domingo nós tragamos algum elemento da natureza para compor esse presépio. Então, a princípio, nós começamos com o elemento mineral, depois entramos com o reino vegetal, depois com o reino animal e, por último, o reino humano. Quem é mais da área da antroposofia e está aqui me assistindo, já sabe que cada um desses reinos diz respeito, né, a um elemento que nós carregamos dentro de nós mesmos, do ser humano. E aí nós temos, baseado nesses elementos, nós temos a terra dentro de nós, a água dentro de nós, o ar dentro de nós e o fogo dentro de nós. E cada um desses elementos, então, se correlaciona com um certo tempero que vai atuar sobre a nossa expressão nessa vida, né? E hoje, o domingo de hoje, vem trazer o elemento ar, vem trazer o reino animal. É essa a proposta do elemento de hoje. E justo num domingo que vem propor para nós a alegria. Então, veja só, começamos a tocar um pouco mais essa possibilidade de alegrarmos-nos com aquilo que está por vir, iniciando esse processo de expansão, e ao mesmo tempo a gente vem trazendo então esse elemento que é o elemento ar, que vem trazer o reino animal também, né? Então, o reino animal diz respeito no nosso corpo a esse lugar da nossa alma, né? O nosso ânimos, o nosso ânimo. A gente não fala assim, estou animado ou estou desanimado. Vem desse elemento ar, o quanto é que esse elemento ar está permeando a minha alma. E esse elemento ar, ele vem trazer movimento para nós. Então é importante a gente já começar a entender que alma tem a ver, o corpo astral, a alma tem a ver com esse elemento ar, que tem a ver com essa alegria também que se apresenta nesse terceiro domingo do Advento. Então comigo até aqui? Então é isso tudo que nós traremos na live de hoje, que eu quero que vocês comecem a sentir. Aqui a live, ela não tem uma proposta de ficar somente no intelecto. Eu quero que vocês comecem a incorporar isso numa região mais no centro do peito de vocês, sabe? Eu sempre costumo dizer, nem tudo precisa fazer sentido, mas aquilo que faz sentido, pegue um papel, uma caneta, anote e deixa isso se reverberar ao longo da semana de vocês. Sintam isso durante a semana de vocês. Tá bom? Então, alegria. Estamos falando sobre esse movimento de começar a expandir, de começar a sentir a alegria desse elemento ar, dessa alma. É sobre isso que nós estamos falando. E quando a gente começa a falar, então, de alma, eu, enquanto nutricionista, eu não sei se vocês aqui já viram outras vezes eu falar sobre isso, mas eu falo muito sobre essa nutrição da alma. A gente precisa saber nutrir a alma caso
nós queiramos fazer esse movimento realmente de uma abertura consciente para receber esse derramamento desse novo, né? É preciso nutrir a alma, é preciso saber como é que eu me abro verdadeiramente para isso que quer nascer dentro de mim. Como é que eu faço para nutrir a minha alma? O que é alegria verdadeiramente? Vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Porque uma vez que a gente pensa em alegria, a gente pensa em ânimo, né? Em alma, em elemento ar. O elemento ar é isso que traz movimento. Mas a gente pode ir em busca dessa alegria de tantas maneiras, né, gente? E é isso que nós estamos também trazendo nas outras lives, que agora, em especial aqui no Hemisfério Sul, nós estamos no verão e nós temos muitas festas, muitos movimentos acontecendo e a gente pode cair também numa ilusão de buscar essa alegria imediata, a alegria a todo custo, né? Então, ir nesse elemento ar, se deixar levar por esse elemento ar de um modo não consciente, de um modo que está em todos os lugares, mas não está em nenhum lugar ao mesmo tempo, em busca de uma alegria muitas vezes momentânea, que não tem conexão com esse lugar essencial, com esse lugar que verdadeiramente vai trazer uma alegria num nível mais profundo. Então a gente precisa aprender o que é esse lugar de alegria, né, que tem a ver com isso mais não superficial, mas algo que está relacionado com uma felicidade, que não é euforia, não é esse lugar estou alegre, é alegria apesar de, é uma felicidade apesar de, é uma sensação de completude. Para que nós possamos acessar esse lugar de alegria, que é o que nos convida esse domingo, esse terceiro domingo do Advento, é preciso a gente passar então por essa alma, por esse elemento ar, de modo a conseguir canalizar esse elemento ar. Não deixá-lo como um vendaval sobre a nossa vida, sabe? Que te passa e que te leva a se distrair de lugares em lugares em busca de... Igual um macaquinho, sabe? Que pula de galho em galho em busca de... Não tô feliz aqui, deixa eu ir pro outro galho, deixa eu ir pro outro galho. Não, então deixa eu assistir essa live. Não, essa não dá, vou pra outra live. Ah, esse conteúdo não dá, deixa eu ir pro outro conteúdo. Será que faz sentido a gente ficar na superficialidade de tudo? Ou será que faz sentido a gente buscando uma canalização desse ar para ir abrindo esse espaço e ir nos movimentando de uma maneira mais autêntica, em busca daquilo que verdadeiramente vai nos trazer essa alegria profunda, essencial, né? Então, o que é que a gente faz? A gente precisa entender o que é, então, esse ar atuando sobre a nossa, então, alma, né? Ar, corpo astral. Quem é da antroposofia sabe bem, então nós não somos somente formados. Eu tenho esses conteúdos no meu YouTube, tá? Se depois vocês quiserem dar uma olhada na live de inverno, no Trim do Inverno Interior, eu trago vários conceitos da antroposofia. Trimembração, quadrimembração, leis biográficas, impermanência, importância dos ritmos de expansão e contração. Então, caso você fique com alguma dúvida, que anote, não deixe isso passar, não fala, não estou entendendo, deixa eu sair. Não, fique e depois vai consumindo outros conteúdos para deixar isso germinar dentro de você e possibilitar um florescimento autêntico, tá? Então a quadrimembração compreende o quê? Nós não somos somente esse corpo físico, nós temos corpo físico, corpo vital, que é o que nos vitaliza, corpo astral ou alma e o nosso espírito. Então aqui falando de alegria, falando de ânimo, falando do elemento ar, nós trazemos então essa alma que é o que traz movimento. É o reino animal. A planta que tem o corpo físico e o vital, ela não se movimenta. Já o ser humano, esse reino, os animais, assim como o ser humano, ele já tem esse movimento, ele pode ir em busca de. E é por isso que nós sentimos anseios. Os nossos anseios nos movimentam em direção, muitas vezes, do nosso propósito. Mas nós temos algo que é diferente do reino animal, que é esse elemento fogo, que vem trazer o nosso eu, a nossa
individualidade. E nós vamos ver também na live de hoje onde é que esse elemento fogo entra atuando sobre esse elemento ar, sobre essa alma. Tá certo? Então, para que a gente possa buscar essa alegria, é uma busca de fato, é um movimento. É necessário que nós saibamos do que é que a gente precisa nutrir essa alma. Então, essa alma, ela tem basicamente 3 forças atuantes sobre ela, que é a força do pensar, a força do sentir e a força do agir. 3 forças. E aí, que para que a gente possa nutrir a nossa alma, em busca então dessa alegria genuína que não é efêmera, nós precisamos saber alimentar cada uma dessas forças. É preciso saber alimentar isso, o meu pensar, é preciso saber alimentar o meu sentir, é preciso saber alimentar o meu agir. E mais do que alimentar essas 3 forças de uma maneira isolada, é preciso buscar, de certa maneira, uma correlação entre elas, uma coerência entre elas. É isso que te faz não ser um macaquinho que pula de galho em galho. Ah, me parece que essa live tá legal, eu entro ali. Ah, não é bem isso, vai para outra. Ah, não é bem esse conteúdo, começa a fazer um curso. Não é bem isso. Ah, tá numa relação, não é bem essa. Tem alguns convites para confraternizações nesse final de ano, né? Ah, mas tem a live da Bruna. Ah, mas tem o convite para aquela confraternização. O que eu quero? Isso gera uma angústia sobre a nossa alma. Quando a nossa ação começa a ser incoerente, começa a ser sem passar por esse lugar da ligação, da interconexão entre aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. Quando a gente começa então a abrir espaço para sentir, deixar esse sentir permear o nosso pensar e a gente passa a perceber aquilo que é verdadeiro para nós, e passamos então a ousar sermos autênticos nas escolhas daquilo que faz sentido, é onde de fato a gente pode começar a tocar essa verdadeira alegria. E não se deixe enganar, eu estou aqui, por que eu estou em um ambiente completamente diferente? Eu estou aqui, para quem não conhece, na Associação Sagres, em Florianópolis, eu vim fazer a reposição de um módulo do meu curso de antroposofia, né? E esse módulo, assim, foi falando sobre salutogênese, sobre como que a gente traz saúde para os indivíduos de uma perspectiva integral. É isso que eu estudo já há muitos anos. E, gente, pode parecer muito simples o que eu vou dizer, mas, em geral, a cura está no simples. As pessoas buscam, né, por alternativas complexas demais exteriormente. Mas a cura, grande parte dos adoecimentos, se dá por uma falta de correlação entre isso que o ser humano sente, pensa e faz. Primeiro porque ele não dá espaço para sentir. Sabe essa inquietude que nós falamos nas lives anteriores? Essa necessidade de adentrar o deserto interior, de se colocar em pé diante das tentações, de ousar fazer o sacrifício em prol de algo maior. Isso tudo é necessário, mas as pessoas em geral, elas têm medo de sentir. Elas têm medo por uma série de questões, né? Elas têm medo porque, de fato, muitas vezes elas não foram ensinadas a fazer isso. Então, quando a gente não sabe algo, fica muito difícil, né? A gente teme aquilo que a gente não entende, a gente tem um certo temor. Mas é necessário abrir espaço, então, para esse sentir, tocar aquilo que precisa ser feito, né? Que foi o que nós vimos muito nas 2 últimas lives. A partir daí, então, começar a deixar isso adentrar, vivificar aquilo que a gente pensa, ressignificando crenças, fazendo limpezas, dissolvendo nós, criando mais laços, né? Foi dito isso também aqui esse final de semana e eu achei isso muito, muito interessante.
Em geral, a gente tende a dar muito nó e fazer pouco laço, né? Que nós saibamos, então, desfazer os nós para possibilitar maiores laços, né? Então, é preciso que a gente realmente sinta o que é que esse ar que vem se apresentar nesse terceiro domingo do Advento, esse reino animal, esse ar que está atuante sobre a nossa alma e que vem trazer um movimento, então é natural esse movimento acontecendo, dá espaço para sentir isso, deixa vivificar o teu pensar e começar a direcionar então o agir. Começa a fazer escolhas que sejam mais coerentes com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa. Começa a fazer, agir em direção a isso. E aí, que é interessante a gente trazer o evangelho, né? O evangelho de hoje assim, na liturgia, a liturgia traz a carta de São Paulo. Deixa eu abrir aqui no meu... Na segunda leitura, traz a carta de São Paulo aos Filipenses, que fala: alegrai-vos sempre, alegrai-vos, que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens, o Senhor está próximo. Que a vossa bondade, né? O sentir está relacionado com aquilo que é belo, o pensar está relacionado com aquilo que é verdadeiro e o agir está relacionado com aquilo que é bom. Para que nós possamos, então, nutrir a nossa alma, a gente vai em direção dessa bondade, mas não é uma bondade que está nessa moralidade, na ética, que alguém diz que é certo, né? Que tem relação com muitos dogmas, até religiosidade extrema, né? Muito dogmática. As pessoas elas vão fazer aquilo que disseram que é bom, mas que não tem correlação com aquilo que elas verdadeiramente sentem, o que elas pensam. Então aqui, essa expressão, a vossa bondade seja conhecida de todos os homens, é esse ato que é bom, verdadeiramente para o indivíduo. Para o indivíduo. E aí, um segundo ponto de grande parte dos adoecimentos que está por trás de doenças crônicas, obesidade, comportamento alimentar desafiador, quando a pessoa não come aquilo que ela sente que ela precisaria comer, os vícios, né? Doenças inflamatórias, doenças esclerosantes, formação de cálculos, de nódulos. Grande parte das doenças estão associadas por uma falta de coerência entre essas três forças, entre aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e aquilo que eu faço, sobre essa nutrição da alma, certo? E aí, que uma segunda parte da grande parte dos adoecimentos, né, redundante até, um segundo ponto da grande parte dos adoecimentos é quando o indivíduo ele não sente a expressão dele nessa existência. Mas não é uma expressão, tem a expressão, né, com E maiúsculo e a expressão com E minúsculo. Não é a expressão com E minúsculo, eu me expresso no mundo. Eu posso me expressar, eu posso aqui estar fazendo uma live falando de nutrição. Mas eu já estive nesse lugar de trabalhar com uma nutrição que não era a minha expressão no mundo. Que não tinha, né, a marca digital da minha alma, do meu espírito. Eu não me sentia conectada com aquela profissão, por exemplo. E aquilo era uma profunda desnutrição a um nível emocional. Eu não me sentia alegre. É sobre essa alegria que nós estamos falando, né, no domingo de hoje. Eu me sentia vazia, eu não me sentia alimentada nessa existência. E eu me sentia adoecida. Me sentia adoecida por isso, e de fato eu tinha processos de adoecimento, tanto emocionais quanto físicos. Foi preciso uma pausa para sentir esse meu vazio, para entrar no meu deserto e falar assim, pera lá, qual que é a minha expressão autêntica nesse mundo? O que eu verdadeiramente sinto? Será que eu sinto que a nutrição é prescrever? Consome 60% de carboidrato por dia. Tantos gramas de carboidrato, tanto de proteína, tanto de gordura.
Aquilo era vazio para mim, aquilo não era a minha expressão, o meu DNA da alma. E aquilo era uma fonte de adoecimento para mim. E quantas pessoas, talvez você que esteja me assistindo aí agora, se expressa no mundo, mas se expressa com esse E minúsculo. Com esse E que não é aquilo que você veio fazer nessa existência, né? E aí eu tô falando, gente, não é papo aqui de nada contra, tá, os colegas coaches, mas não é esse papo de coach de, ai, larga tudo e vai viver teu sonho, não é sobre isso. Mas é sobre ser verdadeiro com aquilo que você sente. É sobre parar para auto-refletir sobre isso. O ser humano é o único ser capaz de auto-refletir sobre o próprio destino. O ser humano é o único ser que é capaz de não agir somente por impulso. Os animais, eles vão se movimentando, eles têm um movimento, mas é por impulso. Não é por uma autorreflexão de ser senhor do seu próprio destino, de se conectar com essa fonte divina e colocar a tua expressão com E maiúsculo nessa existência. Você é capaz disso, eu sou capaz disso. Por que a gente vai abrir mão dessa nossa capacidade? Se há a possibilidade de ressignificar. Não foi preciso, por exemplo, eu abandonar a minha profissão. Não que eu não tenha pensado nisso. Eu pensei muitas vezes que eu nunca mais queria ser nutricionista. E por bem que eu consegui fazer um caminho interior de olhar qual era a nutrição que eu vim trazer a esse mundo. E eu tô aqui fazendo isso. E eu tô fazendo isso por quê? Porque faz sentido, primeiro, para mim, obviamente. Porque foi o que foi incorporado dentro de mim. Quando eu comecei a expressar isso para o outro faz sentido para muitas pessoas e muitas pessoas vinham me trazendo. Era isso que eu procurava e não tinha ninguém que me trazia isso. Quando eu comecei a ver que os processos de adoecimento delas passaram a serem reequilibrados, que a cura começou a se estabelecer, que elas saíram de julgos intensos a respeito de nutrição, de alimentação. Gente, eu atendo pessoas de 70 anos e que vivem uma briga com o alimento desde os 10. É uma vida de uma prisão. E por bem, graças a Deus e a minha força pessoal, foi possível eu trazer algo que foi fonte de cura para muitos indivíduos. Para muitos indivíduos de ressignificação. E essa era a minha expressão com E maiúsculo nessa existência. E continua sendo. E será ainda. Os desdobramentos se dão pelo caminho. Então, esses questionamentos, eles precisam ser feitos. Esse recalcular a rota, você não precisa abandonar tudo que você tem, mas é preciso pontuar o que é que precisa ser remanejado aqui. É preciso traçar planos para que isso seja expresso. Não precisa abandonar tudo, não é sobre isso. Mas é sobre dar espaço para sentir. Desconstruir crenças. Fazer diferente. Aquilo que eu trago hoje para vocês foi fruto de uma caminhada longa. Eu não aprendi isso em lugar nenhum, não tinha esse caminho traçado. Foi preciso abrir rotas, foi preciso pegar um facão e ir abrindo a trilha, entendendo, lidando com o ser humano, adentrando sem temor em outros universos, com a grande vontade de ajudar, de curar. Foi preciso fazer isso no meu interior também. Mas daí a gente começa a sentir essa relação entre aquilo que se sente, aquilo que se pensa e aquilo que se expressa no mundo, aquilo que se faz. Essa é a expressão com E maiúsculo, que traz essa alegria. É isso que agora, a partir da segunda metade do advento, quer nascer no nosso interior. Quer nascer no meu interior, quer nascer no teu interior. Então, se a gente fez, lembra que eu falei, todo o movimento no nosso processo de cura, ele é ritmado. No nosso processo de nutrição, a respiração é ritmada, tudo é ritmado, expande e contrai. As primeiras 2 semanas do advento foi de uma maior contração, introspecção, e agora é momento de alegria. Na Igreja Católica até hoje muda-se a cor
da roupa do padre, as cores que ficam na igreja. Antes era um roxo, agora é um rosa, que traz alegria, traz essa possibilidade de alegria. Mas é preciso saber que essa alegria depende dessa abertura e dessa expressão, da relação entre essas três forças, certo? E aí, gente, que o Evangelho vem trazer assim, ó. Então, eu falei um pouco dessa segunda leitura, né, que é a Carta de São Paulo, que traz, então, sobre esse alegrai-vos a partir dessa bondade. Essa bondade que não é faço o que é bom pelo dogma, pela crença, porque foi dito no meu contexto familiar, religioso, profissional que isso é bom. Não, eu faço porque é bom a partir daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso. É bom. Em geral, o que é bom para mim, é bom para o outro, é bom para o mundo. É bom para todas essas esferas, né? E contribui com o processo de desenvolvimento pessoal e coletivo. E de todo o planeta, né? E aí a gente olha para o Evangelho, gente, o Evangelho de São Lucas, né? Como nós já vimos que está sendo, e de novo traz a imagem de João Batista. Lembra, nós falamos muito sobre João Batista no segundo domingo do Advento, que foi o domingo passado. Falamos quem foi João Batista. Se você não assistiu a live da semana passada, convido a assistir, tá lá gravada no YouTube. Não vou ficar repetindo aqui para não ficar muito redundante, cansativo para quem está acompanhando todas as lives, né? Mas nós vimos o que foi essa figura de João Batista. E João Batista, então, tá ali antes de Cristo realmente começar, né, a ser essa figura pública, né? Então, João fazia o batismo, né? E aí as pessoas procuravam João para esse batismo que era com a água, e as pessoas perguntavam a João. Então, no Evangelho, vem trazer, lembra que eu falei dessa alma que tem essas três forças, a trimembração do sentir, do pensar e do agir. É curioso que no Evangelho traz 3 vezes as pessoas perguntando para João: que devemos fazer? E quantas vezes a gente se pergunta: o que eu tenho que fazer então? O que é que eu tenho que fazer? Diante desse tanto de escolha, né? O que eu tenho que fazer para ser alegre? Será que eu escolho A, B, C, já que eu tenho essa possibilidade de direcionar o meu destino, de pegar esse ar e canalizar? O que eu escolho? Bruna, eu não quero pular de galho em galho. Eu quero direcionar, mas o que eu escolho? E era isso que perguntavam para João Batista. Então, a primeira vez, né? Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: o que devemos fazer? Aí ele começa a dar alguns exemplos. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. E depois os cobradores de impostos, né? Para o batismo, cobradores de impostos. Que devemos fazer? Não cobreis mais do que foi estabelecido. E depois os soldados. E nós, o que devemos fazer? Não tomeis à força dinheiro algum de alguém, nem faça falsas acusações. Então foram 3 vezes, né? Essa trimembração de novo se apresentando. O que é que nós devemos fazer? Isso já dá esse gancho. O que devemos fazer? A gente tem que ir trimembrando essa alma. Devemos então nesse sentir, nesse pensar e nesse agir, buscar aquilo que é coerente, trazer essa trimembração. E depois, João declarou a todos. Olha o que a segunda parte do Evangelho traz. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar a sujeira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Então ele diz que virá aquele que vai batizar no Espírito Santo e no fogo. Quem é da antroposofia, que também quem já entende um pouquinho ou quem já acompanha a minha live há mais tempo, sabe que o fogo é esse 4º elemento. Então falamos sobre o elemento terra, relacionado ao reino mineral, elemento água,
relacionado ao reino vegetal. Estamos agora falando nesse terceiro domingo, elemento ar relacionado com o reino animal. Só que João Batista vem dizer que ele batiza com a água, mas virá aquele que batiza com o fogo, que é o quarto elemento, que está relacionado com esse eu dentro de nós, com essa individualidade, com isso que está conectado ao divino. Então, quando a gente pensa nessa alma, já que estamos falando desse elemento ar, né, é preciso a gente saber que sim, esse sentir e esse pensar e esse agir, eles se expressam no mundo. É isso que João Batista vem falar. Existem isso que eu tô falando aqui para vocês, né, essa condução, essa instrução da nutrição da alma é para uma expressão que os leva à alegria genuína, que os leva à expressão com E maiúsculo nesse mundo material. Que grande parte dos adoecimentos se dá por falta dessa nutrição, dessa coerência entre essas três forças, certo? Mas isso é nessa expressão do mundo. Mas é preciso lembrar que nós não somos somente seres desse mundo material. Nós somos seres espirituais. É preciso dizer que tem esse plano espiritual atuando sobre nós. E aí que esse plano espiritual, ele é representado na individualidade humana por esse elemento fogo. Por esse elemento fogo. E é esse fogo que aqui no Evangelho traz como virá aquele que os batizará com o elemento fogo através do Espírito Santo. Então, gente, o que a gente começa a fazer nesse momento? A gente começa a fazer a nutrição dessa alma, certo? Essa é a proposta desse domingo, do terceiro domingo. É a partir de nós mesmos, a gente preparar esse terreno, agora não daquele lugar introspectivo, que é de mergulho interior, já é nesse movimento de expansão, de atuação nesse mundo, fazendo o nosso trabalho de buscar essa coerência entre aquilo que você sente, deixando isso permear aquilo que você pensa, desfazer os nós das suas crenças que não fazem sentido, mas que talvez estão tão enraizadas, baseadas muitas vezes naquilo que, nos traumas da infância, naquilo que lhe foi ensinado, na tua história biográfica. É tempo de desfazer esse nó, de se desfazer desse passado, deixar isso que você sente agora nesse momento presente permear esse pensar. Eu trabalho de uma forma muito terapêutica. Todo terapeuta, eu não sei se tem outro terapeuta aqui, se tiver, vocês me dizem, gente, se vocês soubessem, eu sei que eu sou humana também, mas se vocês soubessem o quanto de dor o ser humano carrega dentro de si, fruto de crenças, traumas, memórias do passado. Esse pensar muitas vezes está muito poluído. E isso bloqueia a ação no mundo que é coerente, bloqueia esse movimento. O ar é o que traz movimento. Nós somos seres humanos que atuamos a partir do movimento. É preciso esse mover na vida. Mas esse mover só é possível de uma forma autêntica se isso que está aqui nesse emaranhado da mente for desfeito, os nós forem desfeitos. É preciso abrir a cabeça mesmo, abrir a mente, a partir da onde? Disso que se sente. Então, essa é a tarefa no mundo material, é a tarefa que eu e que você estamos sendo convidados a fazermos a partir desse domingo. Buscar, então, durante essa semana, esse senso de coerência. Eu sei, porque eu vejo na prática clínica, muitas pessoas têm dificuldade de dizerem o sim, que eles sentem que eles precisam dizer.
ou dizerem o não que eles sentem que eles precisam dizer. Como isso é difícil para os seres humanos, para grande parte das pessoas. Mas é necessário exercitar essa capacidade de agir em coerência. Essa é a tua tarefa. Para isso que está presente nesse plano material. É a nossa parcela em busca dessa alegria, dessa expansão que vem trazer agora essa segunda metade do advento. Essa é a nossa tarefa humana nessa existência. E isso é o que nos abre para esse derramamento do quarto elemento, que é o fogo. Que essa alegria é esse batismo que não é nosso. Não é pela nossa atuação. Vocês estão vendo a magnitude, gente, do dia de hoje? Existe um batismo, uma parcela, que é desse plano material, que envolve o meu trabalho, que envolve o teu trabalho, da alma, a nossa disposição em sentir, pensar e agir em coerência, em nutrir a nossa alma. Eu não sei muito bem, comece a escrever todos os dias. Bom, onde foi que eu agi segundo aquilo que eu sentia? Como foi fazer isso? Eu costumo passar para os meus pacientes uma escala de 0 a 10 para eles escreverem o quanto eles sentiram, o quanto eles pensaram e o quanto eles agiram. Comece a fazer esse rastreamento dentro de você. O que foi que eu senti hoje? As pessoas, elas estão tão desabituadas a fazer isso que elas não sabem o que elas sentiram. Então, o que eu senti fisicamente? Dor na coluna, dor no ombro, dor, né? Não sei. Senti vitalidade, eu senti desvitalização. O que eu senti emocionalmente? Ânimo, desânimo, angústia, tristeza? Vamos começar a escrever. Vamos começar a abrir espaço para esse sentir. É preciso ficar fluente em si mesmo, né? E a partir daí, qual foi a minha ação? Eu dei espaço para eu conseguir superar aquele meu medo de deixar a minha palavra, a minha expressão autêntica no dia de hoje? Não são em coisas grandiosas. E aí, pessoal, à medida que a gente começa a fazer esse batismo que vem dessa nutrição espiritual, através da nossa ação, da nossa nutrição anímica nessa existência, a gente vai fazendo essa abertura agora, que vem trazer esse advento, e essa possibilidade de receber isso que há de vir do plano espiritual. É um batismo que não é dependente da nossa ação. É um batismo que é muito maior, é espiritual, é divino. É algo que vem de Deus. É essa força crística atuando sobre nós. E aí, Jung costuma usar o termo, eu não sei se vocês já ouviram falar do termo sincronicidades. Gente, e é assim, é maravilhoso quando a gente começa a reconhecer esses chamados da alma que vem trazer movimento e tudo mais, né? E você começa a desbloquear esses padrões mentais, a abrir espaço, refletir sobre isso, né? E ousar agir nessa direção. Eu quero que alguém aqui fale, se vocês já passaram por isso. As coincidências começam a acontecer. Vocês já passaram por isso? Quando vocês começam a fazer esse trabalho de sentir, de desbloquear as crenças e de não, então eu vou fazer, eu vou agir, eu não sei muito bem, e faz esse exercício da fé, que é dar o passo, né, acreditando nesse divino, na atuação desse divino. Quando você faz esse movimento, vocês já notaram como as coincidências começam a acontecer? E aí Jung usa o termo de sincronicidade para isso, que é essa atuação do mundo espiritual, gente. É essa atuação do espiritual sobre a nossa existência. É esse batismo do Espírito Santo. É esse elemento fogo que recai sobre nós. Agora, existe algo muito importante de ser dito aqui,
que Jung fala também que as sincronicidades, elas estão acontecendo o tempo todo. Também não é preciso que você esteja aí sentindo, pensando e agindo em coerência para a sincronicidade acontecer. Não é preciso. As sincronicidades, elas existem. É isso que está no plano espiritual. É isso que está à tua disposição. Agora, o que precisa acontecer no nosso interior? É preciso que nós estejamos verdadeiramente acordados para perceber as sincronicidades. E aqui acordados não é esse lugar de acordei de manhã e tô indo pro dia, né, acordado. Não, tô acordado. São poucas as vezes que nós estamos de fato acordados. E aí tem as práticas meditativas, alguns exercícios, né, que nos mantém nesse estado verdadeiramente acordado. Eu trabalho muito com o mindfulness, aplicado inclusive com a alimentação. O que é estar acordado? É estar, então, aberto para isso que eu sinto. É quando você vê alguém, de repente, eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana, aconteceu antes de ontem comigo, veja só. Quem me acompanha aqui sabe que eu tô em movimento, né? Eu tô nos meus movimentos e muitas vezes essa viagem aqui em Florianópolis, eu cansada, eu fazendo a série de lives, trabalhando e tudo mais. Gente, o que eu pensei? Eu falei assim, não vou, era um módulo que eu tinha que repor. Nossa, eu vou pegar 13 horas de estrada, é longe, é preciso sacrifício, eu vou e tudo mais. Respirei fundo, acordei. E eu me permiti alegrar o meu coração. Saí da lamentação, né? Acordei e falei assim, tá, eu vou sentir. E algo na minha alma dizia, você tem que ir. Você tem que ir. É um módulo que você precisa repor, né? Era para ter acontecido 2 anos e meio atrás, mas daí entrou a pandemia e tudo mais. Era agora. Falei, então vamos lá, faz parte daquilo que me nutre. Eu não falei que a expressão da minha profissão é a minha expressão com E maiúsculo nessa existência. Isso é o que me move nessa existência. Então eu falei, bom, então vou acolher primeiro esse sentir. Aí eu fui pro meu pensar, de que maneiras eu posso fazer essa viagem, como eu vou fazer, aí que a gente vai desbloquear, mas vai ser difícil, tudo crença. Vai ser difícil, e tem esse empecilho, e tem isso, e tem aquilo, né? Tá, então eu vou de ônibus. E aí começa a acontecer um monte de coisa. Eu ia vir de carro. Um dia antes, minha mãe bateu o carro. Não tinha mais o carro para vir para cá. Aí tive que comprar uma passagem, mas tinha passagem de ônibus. Vim de ônibus. Aí cheguei aqui, eu tava cansada e eu poderia ter dormido, mas eu falei assim, não, preciso ir almoçar. Fui almoçar. Poderia estar ali almoçando e imersa no meu mundo, sem estar muito acordada, distante, não tinha dormido à noite, né? Poderia. Mas daí eu acordei, olhei para o lado, tinha um homem e nós começamos a dialogar nesse almoço. E aí, de repente, ele começou a me falar, porque eu tenho uma propriedade na Bahia, quem me acompanha sabe que eu estive na Bahia agora em outubro. Vou resumir a história para vocês. Eu tinha conhecido 2 pessoas na Bahia, que ele fez um retiro 15 dias antes com essas mesmas 2 pessoas. E nós estamos aqui no sul do país. Então é um exemplo muito simples, né, das sincronicidades. Mas isso foi só um exemplo. Dali em diante, muitas coisas começaram a acontecer. Eu falei, nossa, olha que isso está acontecendo de novo. Então o que eu quero trazer com isso é que quando nós de fato estamos acordados, nós captamos esse derramamento do fogo divino, desse batismo divino, que nos abençoa, que traz essa alegria que está aqui dentro. É onde a gente começa, então, a ver um senso de coerência, um sentido nessa existência. É onde, então, essa nossa nutrição da alma, esse nosso exercício de eu vou sentir, eu vou pensar, eu vou agir. Então, faço a viagem. E eu estou acordado, eu recebo o derramamento espiritual. E isso é abundância. Isso é nutrição espiritual. É quando a gente começa a sentir que as coisas fluem na nossa existência. Que nós não estamos só. É onde nós nos sentimos também amados, amparados por algo.
E quantas pessoas estão entristecidas porque elas estão distantes disso? Distantes muitas vezes porque elas estão presas então nessas amarras mentais. Elas não estão fazendo esse movimento, elas não estão nutrindo essa alma a partir dessas 3 forças. E por elas não se movimentarem, elas não acessam isso que está disponível para elas. Elas estão dormindo mesmo acordadas. Dormindo para um universo de possibilidades e de coincidências, de sincronicidades. Tá tudo aí. Mas a gente precisa, de fato, fazer a nossa parte. Aqui a gente não está falando de um processo de, ai não, fica aí, né? Ó, só aqui, deitadão na rede, tá tudo aí, as coisas acontecem. Não é assim. A gente está falando de elemento ar, de movimento, de algo que passa pela nossa nutrição anímica, pelo nosso exercício, de canalizar então esse ar, trazendo movimento para aquilo que é autêntico. A partir daí, acordados, num estado de presença, é possível sentir e se abrir para esse derramamento espiritual, onde as coisas acontecem. Se eu tenho uma impressão digital, espiritual, anímica, algo que vai me trazer um sentido para essa existência, e aqui eu não tô falando, não é pra gente buscar sentido não é pra ficar intelectualizando qual que é o sentido da minha vida, não é isso, mas vocês compreendem que é se movimentar, é no pequeno no dia a dia, é na hora que você escolhe, eu vou fazer isso e não isso. Hoje estou aqui em Florianópolis, está acontecendo um monte de coisa aqui, fui convidada para uma série de coisas, e eu escolhi não, eu tenho um horário marcado com a live, com as pessoas que eu me comprometi. Isso é uma escolha. Isso é uma ação coerente. É seguir esse meu processo. E a partir daí as coisas se abrem. E aí é preciso que você pare então para refletir na tua existência. É esse o convite da live de hoje, gente. É esse o convite desse terceiro domingo do Advento. É parar para refletir, então, o quanto você tem feito a nutrição da sua alma. O quanto você tem, então, se aberto nessa expressão alegre para receber. Agora, começar a sair disso que você olhou, que foi preciso ser limpo, dessas tentações que existiram, e agora, genuinamente, o que é que faz sentido de tudo isso que você observou? Agora é hora de começar a trazer isso para o mundo. Num aspecto do pequeno. Trazer isso para o mundo dizendo sim que precisa ser dito, dizendo não que precisa ser dito. Até mesmo na tua escolha alimentar. Não, agora eu não vou comer isso. Agora eu vou comer isso. Eu decido não ir nesse programa. Eu decido fazer esse programa. Mas é também completar a ação, entendeu? Para que a gente não fique, então, pulando de galho em galho. Hoje existem muitos convites. Hoje, assim, é difícil você se engajar até num processo de aprendizagem que tenha começo, meio e fim, né? Hoje você começa a ver uma coisa e depois vai para outra, vai para outra. Então, se afaste um pouco disso, trace, canalize, tenha uma condução daquilo que é coerente para você. Existe esse derramamento, esse novo querendo atuar sobre a tua existência. Mas é preciso que você conduza isso, canalize isso. Se você não sabe, se você já tem clareza de alguns processos que estão precisando serem deixados para trás e algumas mudanças de comportamento para buscar esse senso de coerência, coloque no papel e ouse começar a atuar nesse sentido. Se você ainda não sabe, então um exercício interessante de ser feito durante essa semana, tenha um diário. Começa a escrever. O que eu senti emocionalmente? O que eu senti fisicamente? O quanto que eu dei espaço para sentir hoje?
Você pode sentir comendo. Olha lá. Respirar profundamente antes de se alimentar, olhar para a comida, sentir os aromas, as texturas, os sabores, sentir o teu estômago se enchendo com aquele alimento. Você pode sentir fazendo uma pausa, indo contemplar um pouco a natureza. Você pode sentir parando uns minutos, sentindo o teu corpo, os pés tocando o chão, a tua respiração. O quanto você dá espaço para isso acontecer no teu dia. O quanto você agiu num aspecto de agiu em coerência, fazendo aquilo que verdadeiramente você queria fazer. Então começa a fazer esse rastreio todos os dias à noite na tua vida. Se você ainda tá, sabe, um pouco perdido, não sei o que de novo quer nascer, tô perdido, não consigo encontrar esse sentido assim, né? Eu não sei o que eu tenho que mudar na minha ação, não sei. Comece então a fazer esse movimento de se dispor a investigar. O que você sente fisicamente? O corpo fala, né? É uma dor na lombar toda vez que isso acontece? É uma dor nos ombros toda vez que isso acontece? Será que não está precisando descansar? Será que não está precisando... Então, as coisas se revelam por si quando você começa, então, dedicar um pequeno tempo a essa autoobservação. E aí você pode começar a ajustar isso aos poucos, no teu dia a dia. Não são em coisas grandiosas. Não é, então agora vou mudar essa relação, vou mudar esse emprego, vou mudar de casa, vou mudar de cidade, vou mudar de país. Não é nisso. O milagre, as sincronicidades não acontecem assim. As pessoas esperam coisas grandiosas demais, né? Começa a acontecer no pequeno. Nesse senso de coerência do dia a dia. Conforme você faz isso, você já está abrindo esse espaço para sentir essa alegria, essa completude, que é o que vem propor o dia de hoje. E aí a gente se abre para esse batismo sob o fogo, através do fogo, esse batismo que é espiritual, esse derramamento, que é isso, gente, que vem propor agora esse momento. Nossa, esse período sobre o ser humano é um período maravilhoso. O céu é como se o céu se rasgasse, se abrisse para esse derramamento acontecer. Sobre todas as almas. Mas também é um momento que justamente porque esse céu está aberto para isso tudo se derramar, é um momento em que as forças adversas que a gente sabe que existem, vêm com milhares de tentações e de distrações para que a gente esteja sentindo, pensando e agindo caoticamente, sem coerência nenhuma. E aí, nesse ponto, o derramamento não é possível de acontecer. Eu vou trazer na live da semana que vem uma proposta meditativa, que vai ser a última live, né? Eu vou trazer, então, falando um pouco mais sobre esse derramamento espiritual, sobre isso que verdadeiramente, então, nasce na alma de todos nós, né? Esse derramamento do fogo, do espírito crístico, né, sobre a nossa alma. E eu vou propor uma série de meditações que existe durante o dia 25 até o dia 5 de janeiro. 5 ou 6 de janeiro. São as 12 noites santas. Quem é da antroposofia também conhece. É um caminho meditativo proposto pela antroposofia. Eu vou pincelar isso para vocês também, deixar como uma alternativa, porque de fato é um momento em que nós estamos com todo o plano espiritual, anjos, arcanjos, querubins, todas essas forças divinas, né, os seres que estão aqui para nos auxiliar, eles estão prontos para trazer um derramamento sobre o nosso próximo ano. Que seja para trazer a nossa impressão digital da alma e do espírito, a nossa expressão coerente, que traz cura, que traz senso de coerência, que traz sentido para a existência. É um momento oportuno para isso. E essas 12 noites santas nos ajudam na percepção disso. É maravilhoso, maravilhoso esse processo. Vou deixar na live que vem, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Certo, pessoal?
Espero que vocês tenham realmente aí absorvido essas informações e que vocês possam então aplicar essa nutrição da alma, né, durante essa semana com alegria, sentindo a plenitude e a alegria. É o momento agora então para receber esse novo, esse derramamento que está à nossa disposição. Alegrai-vos, né? Alegrai-vos. Será seu presente de aniversário. Ô, Evelise, deixa eu ver um pouquinho aqui o que vocês falaram. Etelvina, gratidão por esses ensinamentos. Mas eu no eu de Deus se torna ser, e tu verdadeiramente verás no ser cósmico do mundo. Meu eu no eu de Deus se torna ser, e tu verdadeiramente viverás no ser cósmico do homem. Que lindo, Antônio! O Antônio tá aí, querido! O Antônio tá aqui do meu ladinho! Oh, seja bem-vindo! É muito mágico ter essa percepção, a Lemes disse. Que bom, Lemes, que bom. Pessoal, essa live então ficará gravada, está indo para o YouTube. Oi, Pedro! Pedro tá aqui. Bruna, você é uma grande amiga que levo no coração, você me ajudou muito. Beijo, meu querido aluno Pedro. Que alegria ter você aqui. Claro que eu me lembro de você, sempre me lembro de você com muito carinho. Muito carinho. Queridos, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, é uma alegria, só faz sentido porque vocês estão aqui comigo, sempre muito bom estarmos juntos, seguimos juntos. Você é incrível. Oh, Érico, seja bem-vindo, muito bom. Seguimos juntos, eu vou depois colocar também, vou fazer esse verso aqui com vocês. Não, Etelvina, a live não ficará gravada aqui, eu estava falando, né, me perdoe. A live, então, eu vou gravar e eu tô jogando todas as lives no canal do YouTube, tá? Que lá é mais fácil depois o acesso. Aqui no Instagram se perde muito esses conteúdos. Eu não deixaria as lives gravadas, mas muita gente não pode estar presente no ao vivo, né? Então, por conta disso, ainda mais hoje que eu tive que adiantar um pouco a live, então por isso estão indo para o canal do YouTube e eu peço a gentileza de vocês, que vocês também, mesmo você que participou aqui, que você entre depois no YouTube, deixe uma curtida lá na live, deixe um comentário, encaminhe para outras pessoas, porque assim também a gente consegue fazer isso se disseminar com mais intensidade, com mais potência, né? Essa mensagem do bem, para que isso possa atingir outros corações, né? E trazer essa nutrição que todos nós precisamos, né? Individualmente e coletivamente. Débora, a próxima live no domingo que vem será às 19 horas novamente, tá? Foi só essa live realmente que eu tive que adiantar para as 17. Próxima semana voltamos às 19 horas. Antes da gente ir para a música de finalização, que é maravilhosa, eu vou ler um verso para vocês e depois eu vou tirar uma foto e deixar nos meus stories para quem quiser dar um print também e gravar aí. É um verso que vocês podem fazer todos os dias à noite também, é de Rudolf Steiner, que é quem criou a antroposofia, né? Que vocês sabem que é muito da base que eu utilizo aqui nas lives. Eu trago muitos conceitos da antroposofia. E aí, se vocês quiserem dar um print, é muito legal fazer esse verso antes de se deitar. Também é uma nutrição, depois de fazer essa retrospectiva do dia, fazer as suas anotações, né? Abrir espaço para dialogar consigo. Então, finalizar esse dia fazendo esse verso, que é quase que uma oração, né? E que nutre essa alma, então, e te leva para um sono, para um lugar de reconexão com esse espiritual. Se permitindo, então, receber esse auxílio, né? Do divino. Então, vamos lá. Feche os seus olhos agora, uns instantes, para receber essas palavras, para que isso possa tocar a tua alma, então, e nutrir a tua alma nesse momento. Se quisermos festejar o Natal de modo cristão, deverá existir em nós próprios um pastor e um rei. Um pastor que ouve o que outras pessoas não ouvem e com todas as formas de dedicação, more logo abaixo do céu estrelado. A esse pastor, anjos anseiam por revelar-se. E um rei que distribua dádivas, rei que não se deixa guiar por nada mais, a não ser pela estrela das alturas.
e que se põe a caminho para ofertar todas as suas dádivas ao pé de uma manjedoura. Mas além do pastor e do rei, deverá existir também em nós uma criança que quer nascer agora. Lindo, né? Muito lindo. Beijo grande no coração de vocês, pra gente se despedindo. Quem quiser ficar uns minutinhos a mais para ir ouvindo a canção de esperança de Flávia Venceslau. Assim vamos nos despedindo com muita alegria para essa semana maravilhosa. Nos vemos daqui uma semana alimentados animicamente. Beijo grande, queridos! Até se alinha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou você. Ó esperanças para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar nos meus sentidos. Quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre ir te encontrar. Se há alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará. Linda essa música, linda, né? Beijo grande. Teve muita gente que esteve aqui pela primeira vez. Que alegria, sejam bem-vindos. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Até domingo que vem.